Voltou? Uhum. Glória a Deus. Tivemos problemas técnicos. Um demônio especializado em Wi-Fi estava tentando atrapalhar a nossa comunicação. Vamos continuar. Onde que eu parei? Oi? Não ouvi. Pecado tem nome. Se eu me arrependo, se eu confesso e se eu abandono, eu encontro perdão. Por quê, pastor? Porque Deus já morreu por todos os teus. Você entendeu? 1 João, lá nas cartas, não no Evangelho, lá fala: filhinhos, não pequeis. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não deve viver no pecado. Mas se por um acaso pecares, lembre-se que você tem um pai, um salvador. Oi? Um advogado. Alguém que intercede por você. Você entendeu isso? Você não deve pecar. Mas se pecar, você tem um advogado. Você tem um pai. Você tem um Senhor que morreu por você, que te ajuda, que vai e fala para você: vamos, levanta, continua. Você vacilou, peraí, vem cá, vamos continuar. Essa é a caminhada do cristão. Se cair, cai de pé. Se errar, pede perdão. Esse é o processo. Aí eu sou santificado, vivo um processo, eu sou santificado por Deus e vivo um processo de santidade. E o último pilar da salvação, glorificação. Você vai receber um corpo glorificado. Por quê? Porque corrupção não herda a incorrupção. Então este corpo corrupto fica na terra e Deus te dará um novo corpo. E a esperança para você que é feio. Eu sou bonito. Então quando eu chegar lá, Deus pode me dar um corpo igual que eu tenho aqui, sem barriga. Viu? Deus pode me dar um corpo igual esse aqui, glorificado, sem barriga. Mas quem é feio, muito feio, tem esperança para você. O corpo glorificado é lindo, perfeito. Agora presta atenção. Nós estamos falando de pecados intocáveis. Eu expliquei para você de modo geral. Agora o que acontece na vida do crente? Ele chega na igreja, aceita Jesus, aí ele abandona o pecado, só que o tempo vai passando, e aí ele cuida das raposonas. Mas e as raposinhas? E a mentira? Fala que eu não estou. E o troco errado? Perdeu para ir embora. Mandou errar. E o gato no padrão? Gato no hidrômetro? Dirigindo com a carteira vencida? Dirigindo sem carteira? Documento do carro vencido? Dando tomé? Fofoca? Conversa? Egoísmo? Só pensa em você. Materialista? Apegado a dinheiro? Avarento? Idólatra? Não, eu não idolatro imagens. Não idolatro imagens. E os homens? Quem é o seu ídolo? Ai, meu ídolo é fulano de tal. E o time de futebol? Mata o culto para assistir o jogo. Pastor, Copa do Mundo, não vou no culto. Final do Brasileirão, não vou no culto. Meu time vai jogar, não vou no culto. Tem gente que idolatra time. Ah, não, pastor, aí também o senhor está apelando. Ué, não é idolatria? Idolatrar homens? Tem gente que vai, eu vou ver o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Não é isso idolatria? Você não está reverenciando aquela pessoa? Porque uma das traduções mais simples para idolatria é reverência. Reverenciar. Se prostra diante de homens? Não, eu não me prostro. Não se prostra fisicamente, mas se prostra emocionalmente. E os pecadinhos? E os pecadinhos que ninguém vê? E o smartphone? YouTube? Netflix? Filminho pornô? Ninguém vê, pastor. Será? Será que ninguém vê? E a impaciência?
E a irritação? E o nervosismo? E a falta de domínio próprio? Não ora, não lê Bíblia, não estuda a palavra. E aí? Cobiça o que é dos outros. Cobiça não é pecado? Cobiçar a mulher dos outros, o bem dos outros, carro dos outros, moto dos outros, filho dos outros, beleza dos outros. E aí? E os pecadinhos? E aquelas conversas? Vou falar para você orar. Será que não é pecado, não? A mulher casada não ter relação com o marido não é pecado, não? O marido casado não dá à mulher a honra e nem vida sexual, não é pecado, não? A Bíblia não diz que o corpo da mulher é do marido do homem e da mulher? Se separem só para oração e depois disso fiquem juntos para que não sejam tentados pela incontinência? Será que não é pecado, não? De vez em quando eu encontro as mulheres aí, não transo, não faço, não vou. Olha, não é pecado, não? O problema é que as pessoas acham, porque o foco do nosso estudo, você tem que entender o pecado original e o pecado pessoal. Só que o ser humano é mestre em classificar pecado. Não, só bebo, só fumo, não sou viciado, não. Não, eu não sou igual o cara que usa crack, nem sou igual o cara que usa cocaína, nem sou igual o cara que usa LSD, ácido, bolinha, não uso bala, só fumo e bebo. Eu não sou prostituto, só fornico. Transo com meu namorado, pastor. Qual o problema? Eu amo ele, ela me ama. Mas a Bíblia diz que o ato sexual é uma aliança de casamento. E o adultério? E a prostituição? Não, mas isso aí já é pecadão. Tá bom. Vamos para os pecadinhos. Porque o que acontece na crentaiada? E o pecado da defraudação? Um dia estavam me perguntando sobre calça, saia, pode usar calça, calça é do diabo, saia é de Deus. Cabelo curto é do diabo, cabelo grande é de Deus. Boca sem batom é de Deus. Boca sem batom é do diabo, com batom é do diabo. Se for vermelho então, brinco é do diabo. Sem brinco é de Deus. Mas a Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia está falando sobre defraudar, despertar desejos que você não pode suprir. Você pode defraudar com palavras, você pode defraudar com promessas. Por exemplo, você fala, vou dar um exemplo para você. Olha, ora por mim, porque se Deus me abençoar e eu comprar um carro novo, eu vou te dar esse. Aí Deus te abençoa, você compra um carro novo e não dá o carro para o irmão. Você defraudou o coração dele. Você falou para o irmão que você ia dar um negócio e não deu. Você falou para o irmão que ia lá e não foi. A mulher, por exemplo, vamos entrar na questão de vestimento. Calça, saia, blusa, cabelo. A Bíblia está dizendo defraudar. O que é defraudar? Despertar desejos que você não pode suprir. Roupa, calça, saia, blusa. Não é essa a questão. A questão é se você se veste com sensualidade, se você se veste para atrair os olhares, se você está interessado em que homens te observem, que mulheres te observem. Esse é o pecado. E pode defraudar com palavras. Nossa, como você está linda. Como você está cheirosa. Elogiando a mulher dos outros. E se o marido dela não elogia ela? Aí você está elogiando ela. Na hora que você falou para ela assim, ai, como você é linda, o coraçãozinho dela já começou a bater forte. Ai, ele me elogiou. Aí ela começa a se arrumar para o irmão. Isso não é pecado? A gente precisa entender que o que separa o homem de Deus é o... Mas olha que coisa louca. Daqui a pouco, nós somos só na introdução, nós vamos entrar no pecadinho por nome, tá? Logo, logo.
não assusta não, logo a gente chega nele. Nós vamos tratar os pecadinhos um por um. Esses pecadinhos que ninguém... Os grandes você já sabe. Traficar, roubar, assalto à mão armada, roubar, né? Esses pecadão assim, você já sabe que, nossa, esse é pecado mesmo. Mas tem uns pecadinhos aí que causam estrago do mesmo jeito. A consequência é um pouquinho menor na terra, mas no céu... Pastor, então qual que é a solução? Romanos 7 diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, porque dentro de mim há uma... Como é que eu faço? A Bíblia diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque é Cristo e a sua obra que nos livra do domínio do pecado e nos faz viver uma nova vida na presença de Deus. Pastor, mas eu aceitei Jesus, estou na igreja, mas eu não estou conseguindo. Talvez você não entendeu a doutrina. A Bíblia diz que, mas quando eu sou fraco, então eu sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha... Presta atenção. Você só é liberto do pecado e de vícios e de outras coisas quando você de fato quer. Você pode orar, alguém pode orar, ungir você, expulsar. Você só vai ser liberto o dia que você se arrepender. Você está entendendo isso? Pastor, quando que eu sou liberto? Quando você se arrepende. Você entendeu? Você só é liberto do domínio do pecado quando há arrependimento genuíno. O dia que você crer, se arrepender, confessar e abandonar, mesmo que a tua carne queira aquele pecado, mas dentro de você houver genuíno arrependimento, o Espírito do Senhor te libertará do domínio do pecado. Deus disse para Caim: o pecado jaz, cumpre a ti dominá-lo. Pastor, mas a minha carne é muito forte. Você não entendeu o Evangelho. Quem entende o Evangelho não brinca com o pecado. Pastor, mas e os meus desejos? Todos temos. E as minhas fraquezas? Todos temos. Graças a Deus pelas nossas fraquezas, porque são as nossas fraquezas que nos permitem viver e ser aperfeiçoado pelo poder de Deus. Eu sirvo a Deus há 27 anos e estou em pé pela graça de Deus. Não é porque eu sou bom, pelo contrário, porque eu não presto. Mas eu sou tão ruim, que eu vivo orando, jejuando, buscando a Deus. Sabe por quê? Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas tem crente forte demais. Ele é tão forte, que ele nem busca a Deus. Eu conheço crente muito forte. Você ora? Pouco. Jejua? Pouco. Lê a Bíblia? De vez em quando. Cara, você é muito forte. Porque eu só estou de pé, como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Porque você só fica de pé quando você entende o que significa graça, favor não merecido, misericórdia, compaixão de Deus. Quando você entende o que é pecado e como o pecado sai da tua vida. Quando você se arrepende, quando você crê, quando você confessa, quando você abandona. Você entendeu isso? Você só vai mudar. Olha o que a Bíblia diz: um homem espiritual se julga, e o homem que se julga não é julgado por ninguém. Você precisa olhar para você, e você precisa olhar constantemente para ver se dentro do teu coração não há egoísmo, materialismo, idolatria, preguiça, negligências.
Se o teu coração não está inclinado para as coisas do mundo, ao invés de estar inclinado para as coisas de Deus. Hoje eu estava conversando com a Sofia de manhã, conversando sobre isso. Ela falou: papai, se eu gostar de algumas coisas do mundo é pecado. Eu falei: por exemplo. Ela falou: sorvete. Cantou bem. Hã? Cantou bem. Não, ela estava chorando. É pecado gostar de sorvete? Eu falei: não é pecado, filho. Se você comer muito sorvete, você vai ter problemas, diabetes e etc. Mas e é pecado gostar de flores? Eu falei: não, dentro da inocência dela, da idade dela. Você entende? Mas você precisa se examinar e passar você pelo filtro da palavra e passar você pelo filtro do Espírito Santo. Será que não há em nós alguma coisa? Pecados ocultos? Ignorância? Será que não há dentro de mim, de você, alguma coisa que entristeça o Espírito Santo? Sarcasmo? Ironias? Rebeldia? Rapaz, como tem crente rebelde? Não aceita a palavra do Espírito, não aceita a palavra de Deus, muito menos do pastor. Rebeldia. Não se submete a ninguém. Eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, não me submeta ao homem. Efésios 4 diz que Jesus veio, desceu às regiões inferiores da terra, subiu ao céu, deu dons aos homens, um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, a fim de que sejamos aperfeiçoados, a fim de que cresçamos na fé, a fim de que cheguemos até a estatura de varão perfeito. Então você está se rebelando contra o princípio de Deus, não se submete a homens, a líderes. Isso é rebelião, é pecado de Satanás. Orgulho, soberba, prepotência, vaidade. Ou você acha que isso não é pecado? A Bíblia diz que o orgulho e a soberba precede a ruína e a queda, e a humildade precede a honra. Então orgulho e soberba, como eu conheço gente orgulhosa, como eu conheço crente soberbo, como eu conheço crente prepotente. Eu sou, eu faço, não aceito, não. O camarada é cheio de coisa. Não, isso é pecado. Seja humilde, seja servo, olhe para o teu coração diariamente, olhe para dentro de você e vê se há em você algum caminho mau. Pastor, eu amo o Senhor, mas a sua carne e a sua natureza está na terra. Você ama o Senhor, eu amo o Senhor, mas o quê? Mas eu tenho sonhos, desejos, vontades, tá bom, crucifica com Cristo. Crucifica. As pessoas não entendem a doutrina. Pastor, e o que eu faço com os meus desejos? Crucifica, porque Jesus morreu por eles. Entende a doutrina do Evangelho? Você morreu com Cristo. E os teus desejos também. Mas meus desejos continuam vivos. Tem uma notícia para você: você não está salvo. Pedro andou com Cristo quase 4 anos. E Jesus disse: quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Pedro andou com Cristo, viu milagres. Judas andou com Cristo quase 4 anos. E trocou Jesus por 30 moedas de prata, porque ele amava mais o dinheiro do que a Cristo. Tem crente assim, que ama mais o dinheiro e as coisas do que a Cristo. E isso termina como? Tem crente que ama mais os seus prazeres do que a Cristo. Hoje a minha Sofia, eu vou falando dela porque foi a minha experiência com ela essa manhã. Ela falando sobre a questão do pecado, se Deus não se arrependia de ter dado livre-arbítrio ao homem. Ela tem 10 anos. Papai, ela falou, Deus não se arrependeu de ter dado livre-arbítrio para nós? Isso chorando, viu? Falei, não, filho,
porque Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ela falou, então nós somos como Deus? Eu falei, somos menores, mas com os mesmos atributos. Ah, mas eu não quero ter livre-arbítrio. Como eu já ouvi isso? Eu não quero ter livre-arbítrio. Por que a pessoa não quer ter livre-arbítrio? Porque não quer fazer escolha. Por que a pessoa não quer ter livre-arbítrio? Porque não quer renunciar os seus prazeres e as suas vontades. Por que a pessoa não quer ter livre-arbítrio? Porque ela é covarde de dizer assim, eu amo mais o Senhor do que o meu desejo, eu amo mais o Senhor do que o meu pecado, eu amo mais o Senhor do que as minhas taras. A pessoa não quer ter livre-arbítrio porque ela quer se isentar da responsabilidade de falar assim, por Cristo, eu não faço isso. Não, eu quero servir a Cristo, mas eu quero servir a Cristo do meu jeito. Não existe o seu jeito, existe o jeito de Cristo. É assim que você é curado do pecado. Por quê, pastor? Porque quando o pecado sai, ou o domínio, vamos usar um termo mais simples para você entender, quando você não é mais dominado pelo pecado, porque quem não é mais dominado pelo pecado é alertado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca aquela campainhazinha lá dentro da sua alma e ele fala, não, não é aí, não faça isso. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, quando você nasce de novo, é cheio do Espírito, o Espírito do Senhor fala. Eu tenho uma experiência particular com Deus, minha esposa sabe disso. Quando alguma coisa vai acontecer que não é para eu fazer, ou não é para eu ir, não é para eu sinto um toque nas minhas costas. Quando eu sinto esse toque, eu já paro, irmãos. Isso já me livrou de acidentes. Me lembro uma vez eu estava em Belo Horizonte, na 040, levando um casal de pastores para um curso, num carro velho, caindo nos pedaços, e eu disse para a pastora dona do carro, vamos pegar o outro carro do pastor fulano, depois eu volto aqui, busco o carro da senhora sozinho. Não, nós vamos levá-los, um casal de velhos com mais de 80 anos, e iam dar uma semana de curso. 60 por hora, o volante tremia, porque estava desalinhado, sem balanceamento, e eu comecei a orar, e falei, Senhor, tem misericórdia, uma estrada indo para o rio, aquela estrada que vai para o rio, lá é tudo serra. Eu falei, misericórdia, livra esse casal, um homem e uma mulher idoso, que serviu a vida inteira. E aí eu, no meio das 60 por hora, eu senti a presença de Deus, e ele falou, tira o pé do acelerador e freia. Eu tirei o pé do acelerador, a pastora começou a querer ficar irada. Na hora que ela foi falar, por que você está freando, a roda saiu. E graças a Deus que saiu a roda direita. E o carro foi para o lado direito, eu segurei, porque o Senhor já tinha me dito, eu segurei o volante e parei o carro. E todo mundo achou que eu era instrutor de autoescola há 10 anos, que eu dirijo muito bem. E eu disse para eles, essa glória não é minha. Pode me dar a honra, que eu dirijo bem mesmo, mas a glória é do Senhor, porque foi o Senhor que me disse, desacelera e freia, que a roda vai sair. Esse é o nível que Deus quer para nós, relacionamento. Qual é o objetivo da salvação? Levar o homem de volta ao relacionamento com Ele. Lembra do Velho Testamento? Átrio, lugar santo, lugar santíssimo. O que a Bíblia diz que aconteceu na cruz? O véu se rasgou de alto a porta foi aberta. E agora você é aceito na presença do Pai. Não é porque você merece, é porque Cristo morreu no teu lugar, no teu favor. E você só entra lá porque sobre você há a cobertura do sangue de Jesus. Porque ninguém presta. Ninguém presta. Mas lavados pelo sangue, cobertos pelo sangue,
nós podemos entrar na presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus olha você pelo sangue do Filho dele. E se essa doutrina não faz o seu coração tremer, não há esperança. Porque eu sirvo a Deus há 27 anos e não há uma vez que eu falo sobre isso que o meu coração não estremece. Você não entra na presença de Deus porque você merece, é graça. Não, eu sou bom, você não é bom. Não porque eu sou direito, você não é direito. Não porque eu sou bacana, você não é bacana, você não é bom, você não presta. E quanto mais cedo a sua ficha cair, mais humilde você vai ser, e você vai fazer como o salmista: Senhor, sonda o meu coração, para ver se não há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vê se não há em mim alguma coisinha, um pecadinho, uma mania, um achismo da minha parte, alguma coisa que eu arrumei para consolar a minha mente, para que eu me sinta um pouquinho melhor do lixo que eu sou. Porque o povo gosta de querer se sentir. Cheguem diante de Deus e falam: Senhor, eu sou pecador. E se não é a graça do Senhor, não há esperança para mim. Essa é a cura do pecado: arrependimento, confissão, abandono. Mas como é que eu me arrependo de algo que eu acho que não é pecado? Rebelde igual um demônio, mas não se acha rebelde, não vai ser curado. Maledicência, prepotente, soberbo, orgulhoso, arrogante. Mas quando você fala para a pessoa, não, tranquilo. Como é que você arrepende de algo que você acha que não está errado? Fala para mim. Por que os pecadores derramados mesmo, os largados mesmo, os pecadores ruins mesmo, sabe aqueles pecador, bem pecador mesmo? Por que eles alcançam misericórdia? Porque o pecador, quando eu vou no presídio, quando eu vou pregar no presídio, o cara lá é derramado mesmo, ele é bandido, marginal. Quando ele se converte, ele se converte. Sabe por quê? Porque ele é consciente do quê? Que ele é pecador. Agora, como é que você leva alguém ao arrependimento se a pessoa acha que não tem pecado? Como é que você leva alguém ao arrependimento se a pessoa não se acha pecadora? Paulo disse: eu sou o principal. De todos os pecadores do mundo, eu sou o pior. Você acha que era um exagero ou era só Paulo querendo explicar para a gente uma algo? Para de ficar achando que você é perfeito, no sentido de que você não tem pecado, que você é bom, que você é generoso, ajuda os pobres, os necessitados. Não, para com isso aí. Olha no espelho da verdade. Pastor, onde que está o espelho da verdade? A Bíblia. Leia a Bíblia. Leia meditando, pensando. E quando você vê o seu pecado lá, você fala: opa, para mim. Leia a Bíblia na primeira pessoa do singular. Eu. Tira o nome das pessoas e começa a pôr o seu. Eu, Júlio. Para de ficar justificando. Faz igual Davi: eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu nasci em pecado me gerou minha mãe. Não retires de mim o teu espírito. Tu és justo no teu julgar, justo no teu falar. E quando você entende isso, você nunca cai. Sabe por quê? Porque antes do pecado dominar você arranca ele da sua vida. É mais fácil confessar pecado do que confessar. É mais fácil confessar tentação do que confessar pecado.
Pastor, e a apostila? Tudo que eu falei está na apostila. Basta você ler agora. Amém? Alguma dúvida? Não há? A aula foi tão boa assim, explicadinho. Então tá bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de aprender a Tua palavra. Graças nós te damos. Louvado seja o Senhor. Que possamos ter consciência do pecado. Que possamos entender esta doutrina para que não sejamos mais dominados pelo pecado. Pelo contrário, que possamos tomar posse da redenção que há em Cristo Jesus, que é aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo, através da Tua palavra. Eu oro, Deus, pela Tua igreja, por todos aqueles que vão ver este vídeo, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos leve para casa debaixo da Tua segurança e da Tua paz, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, até quinta-feira.